BeCast, o podcast semanal de empreendedorismo com resenhas rasgadas que vai fazer sua cabeça pirar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio do BeCast, BusinessCast. Semanalmente, vocês sabem, a gente se reúne aqui para falar de histórias empreendedoras inspiradoras e essa semana não é diferente. Eu tô aqui com o Wilson Barros, já vocês vão conhecer um pouquinho ele, já vou chamar ele, vocês vão conhecer. E a história de hoje é sensacional. Daqui a pouco vocês vão entender porque que tem umas garrafas aqui, umas cachaças. Não sei nem se eu poderia dizer cachaça, né? Deve. É cachaça mesmo. Cachaça braba mesmo. Só que vocês vão entender a diferença dessa cachaça aí no episódio de hoje. E além da cachaça, os prêmios que essa cachaça tem e a história que tem por trás, que eu acho que é o mais interessante aí. Porque são histórias como essas que mostram para você que empreender é para você e que se você continuar na luta, você consegue chegar lá, tá certo? Então, antes de começarmos o episódio, mais uma vez me apresentando, antes de eu me apresentar, já vou pedir para vocês aí, se inscreve no canal, toca no sininho lá, porque toda semana quando nós postarmos os episódios novos, você vai ser notificado. Então, por gentileza, faça isso daí, ajuda a gente, fortalece o projeto, tá bom? Que isso é muito importante para nós. E se você quiser também deixar comentários aqui, vai ser um prazer poder passar esses comentários também para o Wilson aí sobre o episódio de hoje. Combinado? Pedro Souza falando aqui com vocês. Eu sou mentor corporativo, professor de empreendedorismo e vai ser uma honra mais uma vez estar aqui hoje entrevistando uma pessoa com uma história sensacional. Também não poderia deixar de passar batido aqui de falar dos nossos patrocinadores. Então, nossos patrocinadores, a gente tem um patrocinador oficial, inclusive se você quiser nos patrocinar, deixa nos comentários aí, procura na descrição o nosso contato aí e patrocine, a gente divulga a sua marca aqui, bem bacana, tá? O nosso patrocinador oficial é o dono desta casa maravilhosa aqui, que é a Fullworking, é um espaço compartilhado de trabalho. Alguns costumam conhecer muito mais fácil como cowork, né? A gente estava falando aqui agora há pouco a respeito de cowork ser uma tendência mundial, né? Cowork são espaços que as pessoas compartilham e trabalham com as suas empresas e basicamente aqui eles têm toda a infraestrutura para você se preocupar só com o que importa, que é executar o seu trabalho e atender o seu cliente com excelência. Então, se você estiver procurando um escritório com tudo incluso, secretária, serviço de café, sala de reunião, sala privativa, salas compartilhadas, espaço game, um lugar de pessoas felizes e que trabalham em conexão, tá? Muito network acontece por aqui. Fique à vontade aí de entrar em contato com a Fullwork, a Adriana, que é a gestora da Fullwork, e a Fullwork fica aqui na Rua Visconde do Rio Branco, 569, no centro, no coração de Botucatu, e está bem posicionada aqui numa artéria da cidade que vai direto para a rodovia. Tá bom? Então, repetindo, Rua Visconde do Rio Branco, 569. Esse é o nosso patrocinador oficial. E hoje nós estamos aqui felizes porque depois de fazer esse início aí, nada mais, nada menos. Cachaça é muito bom, né? Vamos falar a verdade, né? Ontem eu tomei uma dosezinha de cachaça em casa. É bom. Bebendo com moderação é muito bom. Exatamente. Eu vou confessar para você, viu, Wilson, antes de conversar um pouquinho aqui, conhecer a tua história, eu gosto de cachaça de banana e cachaça de canela. São as minhas preferidas, né? Mas é sempre com bastante moderação e doses, né? Sim. Um pouquinho de dose, senão é magrão desse jeito aqui, a cachaça bate dentro, capota, né? A gente capota, né? Só fazendo uma observação, Pedro, naquilo que você falou, cachaça, por definição, ela é resultado do mosto fermentado do caldo de cana. Pronto. Quando você fala cachaça de canela, cachaça de banana, não pode ser chamado de cachaça. São bebidas mistas ou aguardente compostos. A cachaça, então, por definição, ela é só a fermentação do caldo da cana. Legal. Isso é cachaça. Agora colocou sabor, Colocou sabor ou é bebida mista, se for abaixo de 38%, porque a cachaça, por definição, por legislação, ela tem que ter de 38% a 48% de teor alcoólico. Certo.
As cachaças saborizadas, na verdade, elas têm menos, que o pessoal chama de cachaça, mas ela tem menos de 38. Então, isso são chamados de bebida mista ou aguardente composto. Aí o Bicast também é cultura, ó. Bebida mista ou aguardente composto. Aguardente composto. Então a gente vai falar hoje de cachaça de verdade, né? Nós vamos falar de cachaça, vamos falar de bebida mista também. Vamos falar de bebida mista também. Vamos. Legal. Então, até para vocês entenderem aí um pouquinho a respeito do que nós vamos falar aqui hoje, né? Nossas histórias aqui são sempre... tem gente que pergunta, viu, Wilson, assim, como é que é o critério seu para chamar pessoas para participar do podcast? E eu costumo dizer assim, o meu critério são pessoas com histórias inspiradoras. Sim. Né? Então aqui a gente não convida pessoas para ficar puxando saco, babando ovo, nada disso aí não. A gente chama pessoas aqui com histórias inspiradoras, porque a gente sabe que tem muita gente que vai ouvir isso aqui, talvez vai ouvir no carro, no Spotify, inclusive no Spotify estamos com o Bicast também, não esqueça disso aí, vai ouvindo pro trabalho aí no Bicast, o Bicast pelo Spotify, então a pessoa vai indo escutando isso aqui, ela não quer, as pessoas hoje não querem mais ficar escutando balela, né, ficar escutando sim. Sempre os mesmos falando, então a gente gosta de trazer pessoas diferentes, que têm histórias bacanas. Conta pra nós aí a cachaça Uíba, que é essa que está aqui na nossa frente, que tem uma variedade, acredito que deve ter outras, né? Você trouxe alguns apenas, né? Sim. A cachaça Uíba, da onde surgiu o Wilson Barros, como surgiu a cachaça, esse nome, Uíba, conta um pouquinho de você pra gente. Então, Pedro, na verdade é o seguinte, né? Eu sou filho de mineiro, tá? Meus pais eram de Ouro Fino, uma cidade aqui no sul de Minas, e hoje já são falecidos, né? Mas eu fui, durante muito tempo da minha infância, o meu pai era um apreciador de cachaça. E dizem que mineiro, né? Ele nasce comendo queijo e tomando cachaça. Não é bem assim. Não estou fazendo aqui uma apologia ao consumo de cachaça. Aliás, é importante lembrar, viu, gente? Toda vez que a gente fala de bebida alcoólica, não estamos fazendo apologia para que você beba, tá? Isso. Se beber, como o Wilson falou no início, se beber não dirige e beba com moderação. Feito? Isso. Então, Ouro Fino, na verdade, acabou dando origem à nossa fábrica hoje, que fica aqui numa cidadezinha de Torre de Pedra. O que acontece, né? Eu sempre fui um apaixonado por cachaça. Sempre. Só que durante muito tempo, eu trabalhei como executivo em algumas multinacionais na área de tecnologia. E, por exemplo, nos últimos 12 anos, há 4 anos atrás, né, que eu me aposentei, então eu viajava muito o Brasil, viajava até para fora, e a minha paixão por a bebida, a minha paixão por cachaça, toda cidade que eu ia, eu queria conhecer o alambique, entendeu? Então todo lugar que eu ia, queria conhecer o alambique. Então ia, conhecia e já mentalizava, não, isso aqui, o dia que eu vou fazer eu quero, isso eu não quero, e assim por diante, né? Aí, na verdade, há 7 anos atrás, eu falei 4, mas são 7 anos atrás, eu me aposentei, trabalhando lá em São Paulo, e vim construir uma fábrica em Torre de Pedra. Por que Torre de Pedra? Porque eu tenho um irmão que já tem um sítio lá há mais de 40 anos, e eu vim uma vez conhecer a cidade, minha mulher se apaixonou pela cidade, e eu falei, puxa, comprei um sítio, e depois quando eu me aposentei, eu falei, não, vamos fazer uma fábrica aqui. O fato de fazer a fábrica em Torre de Pedra, eu lembro que na época, né, e já que a gente está falando de empreendedorismo, na época o meu advogado, porque eu saí da multinacional, peguei um bom dinheiro na mão, eu fiz um investimento de quase 2 milhões de reais na fábrica. Puxa vida. E aí o que acontece, né? Meu advogado na época ficou assim muito chateado. Ele falou, cara, eu já tinha quase 60 anos, né? E ele falou, pô, você vai pegar uma grana dessa e investir num negócio numa cidade de 2.500 habitantes. Cara, como é que você vai viver disso aí? Mas aí, cara, a paixão, ela fala mais forte, né? Então, eu me estruturei, fiz a fábrica, comecei a produzir, falando assim, né, a vida de empreendedor não é fácil. Não é fácil você criar uma marca, divulgar sua marca, entendeu? Tem que ter muita dedicação e muita força de vontade. Mas eu vi uma vez uma frase dizendo que é o seguinte, todo
tudo que você for fazer, se você colocar o coração na frente, cara, o financeiro vem atrás. Então, na verdade, é fazer aquilo que gosta, se dedicar naquilo e fazer um produto confiável, né? Embora, para você ter uma ideia, hoje no mercado brasileiro tem mais ou menos uns 4.000 rótulos. Então, são muito concorrentes. Então, fica difícil, se você não tiver um produto bom, você, na verdade, você já nasce morto, né? Então, a gente quer muita qualidade e muito respeito aí aos nossos consumidores. Quando nós viemos para cá e começamos a produzir, como a cidade chama Torre de Pedra, a gente ia colocar na cachaça o nome Cachaça da Torre, em homenagem à cidade, né? E você sabe como é que é? A marca de uma cachaça é como se fosse a marca de um filho, o nome de um filho. Uhum. A mulher engravida, fica lá 9 meses pensando no nome, fala com o pai, com a mãe, com o namorado, com o tio, com o avô, que nome, faz uma tremenda seleção de nome, e depois de 9 meses, quando a criança nasce, ela já tem o nome na cabeça. E pra gente foi a mesma coisa, a gente tinha o nome de Cachaça da Torre, e todo o projeto foi feito em cima disso, o design, só que o que acontece? Quando nós fomos registrar a marca Cachaça da Torre no INPI, e infelizmente já tinha uma cachaça com esse nome. E, diferentemente do ser humano, cachaça não pode ter duas com a mesma marca registrada no INPI. Certo. E aí bateu um desespero, porque, poxa, já estava todo o projeto pronto, e agora? Que nome que você vai dar para a criança que já está nascendo e não é aquele nome que você queria usar? Eu tinha uma consultoria de marketing e um dia ela olhou um e-mail pessoal meu, né, que eu me chamo Wilson Barros. Ela pegou as 2 primeiras letras do meu nome e do meu sobrenome e falou: poxa, por que não o IBA? E foi uma briga tremenda, porque eu não queria de jeito nenhum, né? Porque não era conhecido no mercado. Falei, como é que eu vou colocar meu nome numa coisa que eu nem sei como é que vai acontecer? E ela fez o trabalho dela e acabou me convencendo por 2 coisas. Se você vê a marca UIBA, ela é seguida de um ponto de exclamação. Eu ia te perguntar isso, o que significa? Então, toda palavra seguida de um ponto de exclamação vira-se uma interjeição. E o que é uma interjeição? Oba, eba, uiba. Então, esse sentido festivo, tá certo? Que legal. Isso na verdade, por que eu estou dizendo isso? Porque o empreendedor, ele é muito marrento, sabe? O cara tem uma determinada ideia, ele quer que as coisas sejam exatamente do jeito que ele quer, ele não aceita a sugestão. A minha mulher falava, poxa, Cachaça da Torre, não vai ficar legal o nome, e não sei o que lá, sabe? Então, quando vocês que estão ouvindo a gente aí quiserem e forem empreender, um dos segredos é realmente discutir com todas as pessoas que estão ao seu redor. Entendeu? Não pense que você, porque teve a ideia, você sabe de tudo. Não, que você não sabe de tudo. Então, pega essa dica aí, né? Compartilhe o máximo que puder. E veja bem, hoje eu estou muito feliz com a marca, porque hoje a gente exporta cachaça para a China, exporta cachaça para Portugal. E você imagina um chinês falando Cachaça da Torre? Não consegue falar. Não consegue. O IBA, ele fala numa boa, você entendeu? Então, o nome, você precisa tomar cuidado, né? A gente fez uma pesquisa, se o IBA não interferia em nenhum canto do mundo, né? Porque como a gente vai trabalhar com exportação, e você sabe que tem aí algumas palavras que em português você vai para Portugal é outra coisa, às vezes era nome feio, alguma coisa do tipo, né? Então a gente foi muito feliz na identificação dessa marca, principalmente no mercado americano, porque o mercado americano, eles gostam de palavras curtas e palavras com som feminino. Legal. Você vê, então nós acertamos em tudo, cara, uma tacada muito legal. Então aí a cachaça ficou chamada. E outra coisa que ela me falou, poxa, qual o problema de você colocar seu nome? O Jack Daniels, de onde você vê que veio? De onde você acha que veio a marca Jack Daniels? Eu ia falar isso agora. Marca do fundador, entendeu? De onde você acha que veio a marca Ford? Do fundador. Então ela me deu vários outros exemplos, eu falei, me convenceu, vamos fazer, graças a Deus, ela tá em grande ascensão a marca, mas eu não podia, tá certo?
deixar de fazer uma menção à Torre de Pedra. Ah, legal. Para quem não conhece Torre de Pedra, na cidade, por que ela chama Torre de Pedra? Porque ela tem uma pedra cravada lá no meio do pasto lá, do pasto grande que tem lá. É uma pedra de 74 metros de altura. Então, eu não sabia que era por conta da pedra. É por conta da pedra. Ela chama Torre de Pedra porque ela tem essa pedra que é muito visitada aí por turistas, né? E essa torre, a gente colocou a imagem dela no verso da nossa cachaça. Se você olhar na branca aqui, verdade. Ó, você vê que tem o símbolo da torre. Tem. Então isso, de certa forma, ajudou bastante na identificação, embora está escrito o nome da empresa atrás e tal, você identifica. Mas visualmente eu queria dar porque as pessoas pudessem. Então, o pessoal que vai para... Se você colocar contra a luz aí, você olha ela, tá vendo? É verdade. Ó, tá aqui então, ó. Isso, esse morro que vocês estão vendo aqui, essa pedra, né? É em homenagem à Torre de Pedra, que é uma cidade com 2.500 habitantes aqui no interior de São Paulo. Isso, exatamente. Perto do interior de São Paulo. Perto não, no interior de São Paulo, né? De São Paulo. A 60 e poucos quilômetros aqui de Botucatu. Voltando na Castela para São Paulo. Então essas são as marcas. Aí a gente começou a trabalhar, a desenvolver, né? Quem não conhece cachaça, é bom a gente fazer a diferenciação, porque existem dois tipos de cachaças no mercado. Existe uma cachaça industrial, que são aquelas cachaças feitas em grandes volumes. São cachaças, não que elas não são boas, elas têm lá a sua padronização, mas são cachaças, por elas serem feitas em grandes volumes, elas não têm tanta qualidade enquanto tem uma cachaça artesanal. Ah, legal. Primeiro que é o seguinte, né? Uma cachaça industrial, por ela ser feita em grandes volumes, elas são feitas em colunas de álcool, que a gente chama, onde você joga o caldo numa tubulação e aquele caldo, por um processo químico, ele passa todo pelo processo de fermentação, até que já sai a cachaça pronta embaixo em questões de segundo. A cachaça artesanal, né, que é o caso da Uíba, que é uma cachaça que ela tem 3 fases. E diferentemente da industrial, a gente brinca até que a cachaça industrial é como se fosse um frigorífico. Entra porco de um lado, sai a linguiça do outro. Pronto. Ah, mas o porco estava com uma unha encravada. Virou linguiça. A cachaça artesanal, ela tem 3 frações. Digamos que você vai destilar hoje 100 litros de cachaça. Desses 100 litros, os primeiros 10 litros, embora seja cachaça, a gente não engarrafa, a gente não serve essa cachaça, porque nesses primeiros 10 litros tem uma concentração muito grande de um componente que se chama aldeído. E o que faz o aldeído no corpo humano? Responsável pela dor de cabeça. Então, quando você toma, todo mundo já fala, não bebo cachaça porque me dá dor de cabeça, me dá ressaca. No dia seguinte, não é verdade. Se você tomar uma cachaça onde a primeira fração dos 10 litros foi retirada, você não tem esse tipo de problema, você não tem ressaca. Então, se eliminou os 10 primeiros litros, eu falei que a gente vai tirar 100, né? Os 10 separados, aí a gente tira 75 litros da cachaça que se chama cachaça de coração. Essa é a boa. 75 de coração mais 10 de cabeça, faltam 15 litros de cachaça ainda para completar os 100. Esses últimos 15 é chamado de cachaça do rabo ou cachaça da cauda. Depende muito da região. Essa cachaça a gente também não serve. Eu até brinco lá para as pessoas que vão visitar a gente, né? Que esse tipo de cachaça, essa cachaça da cauda ou do rabo, ela é que é responsável pelas nossas mulheres, namoradas, esposas, amantes, sei lá, não quererem que a gente beba. Porque essa é a cachaça que dá aquele bafo horrível, que você percebe a 2 km de distância que aquele cara, que aquela determinada pessoa bebeu cachaça. Não brinca, é uma cachaça de fim de processo? Fim de processo, é uma cachaça de fim de processo. Enquanto nas 10 primeiras tem um componente que se chama aldeído, nesse final de processo tem uma coisa que chama furfural. E
já que a gente falou de namorada, de mulher, não adianta você tomar essa cachaça e chupar um house preto que não vai mascarar, porque ele vai sair pelos poros. Todo mundo já deve ter dormido num quarto que você fala, nossa, se acender um fósforo aqui pega fogo. Essa cachaça que o pessoal está tomando. Então precisa tomar muito cuidado na escolha do seu produto, porque a cachaça da cabeça e a cachaça da cauda são muito prejudiciais à saúde. Principalmente a cachaça de cabeça. A cachaça de cabeça, que são os 10 primeiros litros, ela sai com uma graduação alcoólica muito forte e vem com o arrasto do cobre. Como ele é destilado em alambiques de cobre, o cobre também vai para a cachaça. Puxa. E o cobre não é metabolizado pelo corpo humano. Não sai nas fezes e não sai na urina. Então, o que acontece? Até se você reparar, né, algumas pessoas têm o pé inchado, o rosto inchado, a orelha inchada. Os caras falam, ó, pudim de cachaça. Pudim de cachaça não, ele está tomando muita cachaça da cabeça. Aí ele incha por causa do cobre? Ele incha por causa do cobre, porque o cobre não é metabolizado, não sai nas fezes, não sai na urina. Ele fica no corpo e vai para onde? Vai para as extremidades do corpo. Caramba! Por isso que incha braço, cotovelo, perna e assim por diante. Caramba! Fora a aula de cachaça, né? Eu gosto sempre de ir pensando algumas coisas que a gente falou aqui. Você já soltou 3 códigos aqui pesados, empreendedor. O primeiro que você falou lá, agora há pouco você falou assim, quando você tiver uma ideia, a ideia é muito boa, mas não seja cabeça dura, né? Isso. Compartilha a ideia com os outros, que é o que a gente geralmente fala para as pessoas, faz brainstorm, né? Na multidão, e já é bíblico, né? Na multidão de conselheiros há consecução. Exatamente. Né? Exatamente. Então, quando você joga o assunto para um grupo discutir o assunto, às vezes você pode ter melhorias na sua ideia fenomenais, né? Então, quando a pessoa fica tudo é meu, então esse aí foi um código pesado. Teve um que você falou no início, que eu gostei bastante também. Você falou assim, quando você coloca o coração primeiro, o financeiro vem atrás. Pega essa daí, hein? Pega essa dica aí. E só para completar essa dica, Pedro, a gente está passando aí por uma fase muito difícil no Brasil. E o que acontece? Principalmente com a pandemia, muitas pessoas perderam o emprego. E quando a pessoa perde o emprego, pega lá o seu fundo de garantia, com medo de passar por o financeiro, o que eles montam? Vou montar um bar, eu vou fazer qualquer coisa, entendeu? Porque eu preciso ganhar dinheiro. Só que, se ele não fez o estudo do que ele quer fazer, se ele não fizer um business plan, ele monta um bar, 6 meses depois ele vai fechar o bar e vai consumir o dinheiro que ele pensou que ele ia investir. Porque o cara monta um negócio desse pensando no retorno financeiro apenas. Mas aí ele começa a trabalhar, ele vê, o bar que o cara tem que trabalhar de sábado, domingo, de feriado. Enquanto ele era empregado, ele não tinha isso. Aí ele começa os 3 primeiros meses, que ele gasta todo, né? Aí acaba o gás. Aí ele fala, domingo, eu vou ter que ir no churrasco, não vou porque eu tenho que trabalhar. Então ele acaba fraquejando e não tem o retorno que ele quer e acaba perdendo dinheiro e acaba perdendo o negócio. Então, ser empreendedor tem que ter muito cuidado. E quando eu falo isso, eu fui uma vez eu estava lendo uma matéria que eu te falei desse negócio do coração, e de onde veio essa minha inspiração para o meu negócio. Na matéria estava sendo dito o seguinte: um trapezista subiu lá no trapézio com um aluno que ia saltar pela primeira vez. E eu era um garoto já experiente e tal, né? Mas quando ele vai saltar a primeira vez com o público, chegou lá em cima, ele falou pro professor, não vou pular, eu tô com medo. E aí, como é que o professor ia fazer aquele garoto pular? Esse cara já era um garoto experiente, como é que ele ia fazer ele pular? Ele teve uma frase que ele falou assim pro garoto: rapaz, jogue seu coração na frente que o corpo te acompanha. Essa foi a palavra motivadora com que fez com que o moleque pulasse. Se você trazer isso para o mundo corporativo, não adianta você desenvolver o produto e querer já ganhar no primeiro dia. Sabe? Então, ponha o coração, trabalhe com fé, trabalhe com vontade, trabalhe com dedicação, que o resultado vem. O grande problema dos empreendedores é que eles querem montar um negócio e ter sucesso no dia seguinte. Não é assim. Não é. Tudo é muito difícil.
entendeu? Para vocês terem uma ideia, a gente com a cachaça, a gente levou quase 4 anos para atingir o break-even. Escutou aí, gente? 4 anos. O que é o break-even, tá certo? É quando você tem o ajuste das suas receitas com as suas despesas. Então, eu fiquei 4 anos praticamente colocando dinheiro no negócio. Outra dica, se você receber um dinheiro e vai empreender alguma coisa, nunca aposte 100% do que você tem num negócio só. Se é um negócio só, faça uma reserva. Porque vão acontecer percalços no meio do caminho, que se você não tiver uma reserva financeira, você acaba morrendo na praia. Perfeito. Você falou uma outra coisa que eu acho que também é muito importante, que a galera que te ajudou a divulgar a marca, a criar a marca, né? Porque não podia usar aquele nome anterior, foi uma galera de marketing, né? Isso, uma consultora de marketing. Exatamente. Fala para nós, qual que é a importância que você vê no marketing hoje? O marketing ele é fundamental para tudo e qualquer tipo de negócio, embora o marketing está crescendo demais, né? Hoje a gente fala em marketing digital, que antigamente não tinha, né? Mas é fundamental porque você hoje consegue usar o marketing em todas as mídias sociais. Tá certo? Você consegue não só fazer o marketing de tete a tete, tá certo? Mas você consegue, através das redes sociais, divulgar bastante seu produto, né? E aí, cabe a cada empreendedor, cada produto, identificar qual o melhor caminho de marketing, tá certo? Tem um marketing de revista, tem um marketing de rua, tem um marketing digital. Então, dependendo do produto, você deve ir para um caminho ou outro. Eu gostei bastante das redes sociais de vocês. Eu achei a comunicação muito gostosa, leve, né? muito leve. Muito leve. E outra, né? Uma coisa que a gente tentou fazer, Pedro, se você olhar os nossos rótulos, né? A gente tentou dar uma modernidade para esse produto que é genuinamente brasileiro. Cachaça só existe no Brasil, entendeu? Então a gente tentou dar uma cara nova para ela. Você vê que o rótulo, os símbolos são muito cleans. Sim. Então a gente não quis colocar aquele negócio, você pega, a maioria dos engenhos do Brasil são muito antigos. Então os caras têm no rótulo carro de boi, a fazenda, o canavial. A gente não tirou tudo isso, cara, você entendeu? Até porque a gente quer pegar um público mais jovem, né? Então a gente deu uma cara aí muito transparente, muito límpida para a marca, né? Legal. Eu cortei você aquela hora para pegar essas pinças de dicas, né? Porque o pessoal gosta bastante, que ouve. Mas voltando lá na sua história, eu fiquei intrigado com uma coisa que você falou no começo. Você falou que você veio do mundo corporativo, você era de TI? Sim. Você trabalhou a vida inteira com TI? Trabalhei a vida inteira com TI, tá certo? Desde a minha conclusão da faculdade, eu sempre trabalhei com TI. Trabalhei em grandes empresas de TI, fui gerente de informática de algumas empresas, fui consultor em outras e fui diretor de TI em outras, né? Mas sempre desenvolvendo cachaça. A gente tem a fábrica em Torre de Pedra há apenas 7 anos. Sim. Tá certo? Mas eu já faço cachaça há mais de 20 anos. Só que eu fazia como um hobby. Fazia 2-3 litros por semana. Em casa mesmo? Em casa mesmo, né? Num sítio lá. Porque antes de eu ter a fábrica em Torre de Pedra, eu comprei um sítio, fiquei aqui usando o sítio como lazer durante 20 anos. Entendeu? Então a gente usava o sítio. Aí quando apareceu a ideia de fazer cachaça, eu comprei um lote do lado e lá onde eu fiz a fábrica hoje, que a fábrica hoje está aí num terreno de 45 mil metros quadrados, entendeu? Uma fábrica moderna. Por que eu falo uma fábrica moderna? Porque a maioria dos alambiques do Brasil, como são feitos em níveis diferentes, a sala de fermentação é um nível, a sala de destilação é um nível mais baixo, a sala de moagem é mais alta. Então, como você tem vários níveis, a maioria dos alambiques tem escada, que é para as pessoas poderem sair de um nível para o outro, né? O nosso alambique, ele deve ser o único alambique do Brasil que não tem um degrau de escada. Por quê? Porque além de eu não dar fadiga para os funcionários, que subir e descer a escada o dia inteiro é complicado.
Então, além de não causar fadiga nos funcionários, eu queria dar um jeito de incluir algumas outras pessoas, entendeu? Para que pudessem conhecer o alambique. Então, em vez de escada, a gente colocou rampas. E essas rampas, a gente já teve a oportunidade de receber pelo menos uns 10 cadeirantes. Então, um cadeirante não consegue subir uma escada. Então, portanto, ele não conseguiria visitar nenhum alambique. E na nossa fábrica, nós já tivemos 10 cadeirantes que vão lá e não pegam um degrau de escada e conseguem, então, sentado na sua cadeira de roda, conhecer toda a fábrica. Isso, né? Essa visão de inclusão assim não só inclusão, como a gente tem também toda a parte de sustentabilidade, né? A gente não agride a natureza de forma alguma. Tudo da cachaça é aproveitado. O bagaço é aproveitado, o vinhoto é aproveitado. Ah, mas o que você faz com aquela cachaça de cabeça e aquela cachaça de calda que você joga fora? Não jogo fora. A gente coloca numa coluna de álcool e ali a gente faz etanol, combustível. Não brinca. Sim. E aí, mas combustível? Você abastece seu próprio carro? Abastece meu carro. Eu tinha uma Ranger Flex, eu vendi ela com 140 mil quilômetros. É pouco empreendedora, não? Dá uma olhada nisso daí. 140 mil quilômetros com álcool que a gente produz lá. Só que esse álcool que a gente produz lá, a gente não pode vender. Entendeu? Só para consumo próprio. Só para consumo. Mas os funcionários acabam usando na moto, eu levo para São Paulo para meus filhos e assim por diante. Esse ano da pandemia, principalmente, eu deixei de fazer álcool também para ajudar. A Torre de Pedra é uma cidade muito pequena. A pandemia, não sei se você sabe, né? O consumo de álcool gel, álcool 70, subiu muito, muito. E a prefeitura, às vezes a posto de saúde não tem muito dinheiro, a produção de álcool que eu fiz, álcool 70, em vez de fazer etanol, eu fiz álcool 70 e a gente doou para a prefeitura, né? Para o posto de saúde. Para o posto de saúde, para a escola, porque usa-se muito álcool 70 para desinfectar. Então tanto o começo do processo quanto o final do processo da cachaça pode parecer meio por ignorância mesmo, não saber. Sim. Você consegue converter ele ou para etanol de carro ou para álcool de uso... Exatamente, de uso doméstico. Caramba, que é o álcool legal. 70, né? O álcool 70. Que faz o álcool gel aí, é feito com álcool 70. Então, nada se perde. A parte, por exemplo, do bagaço, da cana, a gente usa como adubo, né? Você alimenta animais. E então, nada se perde, por isso que a gente é sustentável. Tem uma revista que chama Pequenas Empresas, Grandes Negócios, e a gente traduz isso no nosso site, que a gente é sustentável, essas coisas todas. E eles vieram uma vez fazer uma visita pra gente. Você está falando que é sustentável, quero ver mesmo. Saíram maravilhados da empresa. Que legal. Fizeram até um esboço na revista, ficou um negócio muito legal, viu? A única coisa que eu queria que eles fizessem, que eles não fizeram, que podia ter dado uma palhinha pra gente, né? Poxa, além de sustentável, a cachaça é muito boa, mas eles não falaram da cachaça. Não falaram. Só falaram da sustentabilidade. Legal. Mas foi muito bom. E a cachaça, ela tá em quantos países aí? Então, hoje a gente tá em negociação. Você está falando a UIBA, né? Então, a UIBA a gente está em Portugal, está em China, estamos entrando na Alemanha, mercado europeu. O mercado europeu a gente está indo bem, né? E agora a gente começou a fazer um trabalho mais forte nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos a gente está deixando por último, porque os Estados Unidos é o único país do mundo que tem uma diferenciação nas garrafas. Entendeu? Lá você tem um padrão, lá você só pode entrar com garrafa de 500, 750 e 1 litro. Então você tem que produzir algo específico para os Estados Unidos. A garrafa tem que ser uma garrafa específica. Entendi. Né? Então a gente primeiro está namorando o mercado, arrumando algum distribuidor para que a gente possa fazer esse investimento na garrafa que para eles, que seriam só para eles, né? Porque para o resto do mundo vai essa garrafa mesmo. Legal. Eu vi que vocês, que eu acho que é bacana da gente comentar aqui, né? Às vezes a gente fala cachaça e mesmo com todas as explicações, o pessoal fala, é tudo igual. Sim. E eu já, por bastante tempo, assim, eu já comecei a entender que não é tudo igual, né? E agora com a sua explicação aqui fez muito mais sentido para mim. Sem dúvida. A cachaça de vocês é uma cachaça premiada, né? Fala um pouco desses prêmios aí pra gente. Então, na verdade é o seguinte... a gente, primeiro, a cachaça, eu acho que a cachaça vai ser o produto classe mundial. O que significa classe mundial? Vamos fazer uma comparação da cachaça com os outros destilados. Se você comparar cachaça com whisky,
O whisky, que tipo de whisky tem? Você tem um single barrel, você tem um bourbon, tem um scotch. Cara, você conta nos dedos. Vamos para tequila. Você tem 100% Algarve, não 100% Algarve e acabou. Você conta nos dedos, né? Então, a maioria das bebidas, os destilados, não tem muita variação, sabe? E aí o que acontece com a cachaça? A cachaça, quando as pessoas descobrirem o potencial da cachaça, será a cachaça e não o uísque a bebida mais consumida, o destilado mais consumido do mundo. Que legal, porque ela tem possibilidade de... Ela é versátil. Hoje a gente está aqui, tá certo? Tirando aquela do meio, as outras, duas da ponta e as duas são cachaças. Mas aqui a gente tem 3 sabores de cachaça. Que sabores? Cachaça não é saborizada. O que dá o sabor e a cor para a cachaça? É a madeira onde ela vai ser envelhecida. E no Brasil hoje a gente tem cerca de 30 madeiras para poder envelhecer a cachaça. Significa que você tem o mesmo destilado com 30 sabores e cores diferentes. Caramba. Não tem destilado nenhum do mundo que tem essa gama, essa alternativa. Sem contar que você ainda pode fazer os blends. O que é blend? Misturar uma madeira com a outra. Aí fica infinitamente o número maior, muito maior. Tá certo? Então é isso aí. Porque por definição, toda cachaça nasce branca. Aquela ali é... branca, é inox. Ela não tem contato com a madeira. Tá. Depois de 9 meses que ela é produzida, que ela é engarrafada. Diferente da industrial. Industrial, você produz e no dia seguinte já pode colocar no bar para vender. Ela fica 9 meses no inox? 9 meses no inox para ela poder passar por um processo de descanso, eliminação dos álcools indesejáveis. Então ela fica uma cachaça muito suave, entendeu? Então ela fica 9 meses, depois de 9 meses que ela está pronta, que eu decido se eu vou engarrafar ela branca ou eu vou colocar nas madeiras de envelhecimento. E em que a gente envelhece hoje? Do lado da branca a gente tem uma madeira que se chama amburana. Amburana, o nome mais conhecido dessa madeira é a cerejeira. Antigamente, né, você é novo, talvez você não lembra, mas cerejeira, a maioria dos móveis eram feitos de cerejeira. Cerejeira e mogno. E é interessante porque a cachaça é sempre bom você apreciar antes de beber, tentar sentir os aromas, né? O que ela traz, sabe? Para você até ativar a sua memória sensorial. E essa cachaça de amburana, quando a gente dá para as pessoas sentirem o cheiro, as pessoas falam, nossa, de onde que eu conheço esse cheiro, né? Aí eu falo, puta, te lembra alguma coisa na casa da sua avó? Puta, ali é o cheiro da porta da minha avó, da janela. Porque é muito característico o cheiro da amburana, né? Então, é uma madeira brasileira. As outras duas da ponta já são carvalho. No caso, as duas, carvalho americano. Carvalho americano é uma madeira, como o próprio nome já diz, carvalho americano. É uma madeira que não existe no Brasil. Então, a gente importa os barris e a gente então importa os barris e depois envelhece nesse tipo de barris. A gente sempre importa barris novos. O caso da Uíba, né? Mas nada impede de você trazer barris que já foram utilizados com uísque e as pessoas colocarem cachaça dentro dele. Ah, que legal. Você pode pegar barril que já foi Já foi. Inclusive lá na fábrica a gente está fazendo uma experiência, né? Eu trouxe 4 barris que tinham uísque e coloquei cachaça lá dentro. Então vai dar uma cachaça com uma alma de uísque. Entendeu? Porque aqui no Brasil a gente usa o barril várias vezes. Lá para o uísque é diferente. O bourbon, por exemplo, né, um Jack Daniels da vida, ele na verdade ele fica na barrica durante 3 anos. Depois de 3 anos a barrica tem que ser descartada. E o single barrel é um único barril. Um único barril, né? Um único barril. Então, o que acontece? Esses barris depois eles são inutilizáveis lá para eles e voltam. E aqui os brasileiros compram então para poder envelhecer a cachaça. Entendi. Entendeu? Então, veja bem, hein? Em termos de empreendedorismo, em termos de vender, por isso você tem que ter paciência. Depois que você produziu a garrafa, a branca, tem que esperar 9. Você tem que esperar 9 meses para vender a primeira gravidez. Garrafa. Entendeu? E aí o que acontece? Depois de 9 meses, se você chegar só com a branca no mercado, você vai falar, porra, mas eu quero uma envelhecida. Não tem. Então, a gente tem, depois de 9 meses,
A cachaça que a gente tem envelhecida, depois de 9 meses ela fica mais 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses. Para ficar assim. Para ficar assim. E Entendeu? para ficar assim... 3 anos. Então veja bem, 9 meses mais 1 ano e 4 meses naquela cachaça que a gente fala que é um carvalho de 14 meses. E depois você tirou o carvalho de 14 meses, vai usar o barril pela segunda vez, aí fica 3 anos. Entendeu? Caramba. E diferencia totalmente o sabor, entendeu? As cores são iguais, né? Mas define totalmente o sabor. Então veja bem, a partir do momento que você produziu, esperou aí quase 2 anos para começar a vender, aí você começa a vender. E quando você começa a vender, as pessoas começam a apreciar, você começa a fazer aparecer em alguns concursos, né, que para você realmente poder divulgar. Então eu sou um felizardo porque todas as nossas cachaças, todas elas, têm várias premiações. Essa daqui, por exemplo, ó, essa aqui? Essa aqui. Essa daí, se você olhar do lado, a gente tem aqui, ó, uma medalha de ouro ganha num concurso em Bruxelas, uma medalha de ouro ganha no IAC, que é o Instituto Agronômico de Campinas, e tem uma revista que chama Go Where Gastronomia, que ela foi eleita a melhor cachaça do Brasil por essa revista. Posso ver? Entendeu? Então, Caramba. isso são medalhas que você participa de concurso. Recente, né? Ó, 2018. Então, e essa cachaça que você está na mão, nós ganhamos agora no dia 10, olha só, dia 10, ganhamos uma outra medalha de ouro num concurso no Chile. Um concurso mundial de destilados que teve no Chile. Sim. Nós ganhamos uma acho medalha. Que essa foi a que eu vi na rede social. Isso, a medalha, isso. Essa foi uma delas, né? Agora, essas duas aqui, ó, tanto essa daí quanto essa daqui, essa aqui, ó, ela já tem medalha de prata, ela foi eleita entre as 50 melhores cachaças do Brasil. E essa cachaça, mais essa que também já tem uma medalha de ouro, que não está aqui, tá certo? Mas a gente já tem uma medalha de ouro num concurso aqui no Brasil de vinhos e destilados. E essas duas cachaças, agora no dia 3 de novembro, acontece em Bruxelas o maior concurso de destilados mundial. Entendeu? Legal. Aconteceu agora no dia 3. E essas duas cachaças, a UIBA foi a única empresa do mundo, vou falar do Brasil, porque só no Brasil tem cachaça, né? Mas a única empresa que obteve 2 grandes medalhas de ouro nesse concurso. O que significa isso? Gente do Brasil inteiro manda cachaça para lá, e a premiação tem medalha de prata, medalha de ouro e medalha de grande ouro. Essas 2 cachaças, e foi a única empresa que obteve 2 medalhas grande ouro, uma para essa e uma para essa. Então é motivo assim de muita felicidade, né? Porque com certeza. A gente não está falando de apreciadores que estão começando agora, né? O jurado do concurso mundial de Bruxelas é um jurado capacitado. São pessoas, né? Que têm aí um conhecimento muito grande sobre destilados. E olha, isso pra gente foi uma bênção, né? Uma bênção. Cara. E olha só, uma coisa que me chama a atenção, né? Como também atuo com marketing, olha o rótulo disso aqui. É bem interessante mesmo. Inclusive, já vou, desde agora, eu vou deixar nos descritivos tanto do Spotify quanto do YouTube, para que o pessoal possa conhecer. O site está aqui no rótulo, ó, Cachaça Uiba, do jeito que você está vendo o Uiba aqui, ó, wiba.com.br. E o legal é a comunicação aqui, eu fiquei reparando. A cada gole uma sensação. Isso. A diversão é essa, descobrir diferentes sabores com o Uiba. Isso, exatamente. É o nosso lema, né? Sensações em cachaça. Sensações de cachaça. Esse é o nome. Blend de carvalho, tá? Blend de carvalho, uma mistura de carvalho. E aí, uma coisa interessante, né? Que vale também uma outra dica aí para os empreendedores. Já falamos das medalhas, né? Agora vamos falar como é que se bebe cachaça. Eita, agora foi para a parte boa. E a gente falou que tem aí 4.000 rótulos de cachaça no Brasil. Então, quando eu criei a marca, né, e vale aí essa dica para vocês, saberem como é que vocês vão se diferenciar no mercado. Antes de criar a marca, eu fui fazer uma pesquisa. Como é que se bebe? Como é que o povo bebe cachaça? E só tem 2 formas de você beber.
Ou você bebe ela purinha, né? Um shotzinho. Ou então você faz drinks, caipirinhas, coquetéis. E o coquetel mais vendido no Brasil chama-se caipirinha. E o que acontece, né? Como é que se faz uma caipirinha? Você coloca num copo a fruta picada, você coloca açúcar, você macera a fruta com açúcar, põe gelo e completa com cachaça. Quando você fez isso, você desqualificou a caipirinha. Por quê? E é isso que os donos de bares e restaurantes, eles acabam se dando muito bem. Porque quando você colocou uma cachaça ruim, ela em contato com a fruta, com o açúcar, com o gelo, mascara. Então você já não sabe o que você está bebendo. Então eu peguei esse jeito e até esse modus operandi da turma poder beber. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E aí, eu como sempre fui uma pessoa muito observadora, eu fui uma vez viajar para Paraíba. Eu senti, cara, que os caras lá bebem muita cachaça. Senti não, eu vi, eles bebem muita cachaça. Muita. Eles acordam bebendo cachaça. E eles bebem cachaça de um jeito diferente. Eles pegam a cachaça, principalmente a branca, porque lá o forte é bebida, a cachaça branca, mas eles pegam a cachaça branca, pegam um pedaço de caju, molha o caju no sal, põe na boca, mastiga e bebe. Cara, quando eu li aquilo, eu falei, puta, eu não tinha criado a marca ainda. Mas eu falei, puta merda, que coisa legal, né, meu? E se eu pegar fora o caju, e se eu colocar também o caju doce? E se eu colocar laranja, limão, e colocar não só o sal, e colocar o açúcar também? E a gente, em vez de fazer a caipirinha macerada, fazer a caipirinha na boca. Vim para o Brasil, vim para São Paulo, vim para São Paulo com essa ideia na cabeça. Caipirinha na boca. Caipirinha na boca. Falei com a minha consultora lá e ela falou, fica quieto, cara, não fala nada porque senão vão te copiar. Então a gente criou uma coisa que é isso aqui, ó. Poxa vida, que... Ó, caipirinha na boca, a pessoa compra ela pega um kit de frutas, né? Isso. Na verdade, você pode fazer isso na sua casa, né? Na verdade, em vez de você macerar a fruta, você corta as frutas em pedacinhos pequenos. Sim. Tem aí, você pode colocar o que você quiser. Você vê que tem caju, banana, carambola, folha de hortelã, pimenta bichinho, mexerica, chocolate derretido, melaço de cana. E a brincadeira é o seguinte, ninguém vai para bar sozinho, você concorda? Então vai em 2 casais, essas coisas todas. Então, a brincadeira, você vê que tem um potinho de palito aí. Tem. É o cara pegar um palito, espetar uma fruta, essas 2 madeirinhas que tem sal e açúcar. Ou o cara pega um pedacinho de fruta, molha no açúcar, põe na boca e dá um golinho da cachaça. Não é para virar. Dá um golinho e o macerador da caipirinha vai ser seus próprios dentes. Entendeu? É a ideia que o pessoal faz com a tequila. Só que a tequila o pessoal põe só, espreme limão e vira de uma vez. Acabou. Esse aí você vai degustando. Porque um copinho, um shotzinho de cachaça, você pode fazer 5 caipirinhas na boca. Cada hora com uma fruta diferente. E se num bar você pegou com caju e gostou, ele pegou com morango, nossa, experimenta com caju, vai uma garrafa assim, em 15 minutos tá tudo na caca. Isso é que é empreendedorismo. Então, isso é legal, por quê? Porque se torna uma coisa divertida. Ninguém sai de casa, entendeu? Pra querer mesmice. Então isso já quero fazer torna em casa. Uma brincadeira muito legal que você pode não só no bar, como você pode fazer em casa também. E você, aí tá essa daqui? Então, o que você pode fazer, né? Como tem várias frutas, aqui vai uma dica para você fazer caipirinha na boca ou fazer caipirinha macerada. Qual é o segredo? O segredo é você trabalhar com harmonização. Como tem na comida, Sim. Vinhos harmonizam com o quê? Cachaça se harmoniza com o quê? Sim. A dica é, sempre que tiverem uma fruta cítrica, limão, laranja, cítrica ou ácida, sempre uma cachaça branca. Sempre. Top. Quando você tiver uma fruta doce, o que é uma fruta doce? Um caju, uma manga, morango, né? Aí você usa uma cachaça envelhecida.
Tanto a Amburana quanto a Carvalho, qualquer uma delas. Entendi. Entendeu? Então, esse é o segredo. Não adianta, por exemplo, você fazer uma caipirinha de limão com uma Carvalho. Não vai ficar boa. Ah, entendi. Entendeu? Por isso que geralmente caipirinha faz com a... Com a branca. Com a branca. Porque é a que mais assimila. Não que a branca seja sinônimo de caipirinha, porque tem muita gente que ainda pensa errado. Não, caipirinha, eu só faço com cachaça branca. E de preferência, usa até uma marca 51. Cara, não precisa isso, entendeu? Hoje, você pode fazer bebidas, drinks, não só com a branca, mas com as envelhecidas também. O problema é você harmonizar. Bem o que você falou mesmo, é igual vinho e cerveja. E é verdade, porque você pega... Eu gosto de tomar cerveja artesanal, né? Uhum. E tem uma específica que não está pagando patrocínio, então nós não vamos falar o nome aqui. Mas tem uma específica que eu gosto de tomar ela comendo queijo parmesão e gorgonzola. Oh, que bom. E na hora que você põe na boca, é uma explosão de sabores. É uma explosão de sabor. E essa explosão de sabores você consegue também nas frutas. É um negócio impressionante. E isso, por que eu estou dizendo isso, né? Para vocês... sei lá o que os nossos ouvintes aí vão querer criar, vão querer empreender, mas é sempre bom o seguinte, né? Você tem que colocar seu produto no mercado não para ser mais um. Você tem que fazer a diferença. Então, e a diferença vem seguido de uma palavra que chama inovação. Você tem que inovar. Então, eu falo para as pessoas, né? Inovação e tesão você tem que ter junto, porque o que acontece? Não adianta as pessoas irem trabalhar numa segunda-feira e falar, puxa, segunda-feira tem que encontrar aquele meu chefe. Que puta, cara, então, se você não tem tesão pelo que você faz, não faça. Peça demissão, vai fazer outra coisa. Então você tem que gostar, cara, daquilo que você faz, né? E inovação é isso. Inovação você tem que ter todos os dias. A gente fala inovação só no mundo corporativo? Não, cara. Você tem que inovar no relacionamento com seu filho, você tem que inovar no relacionamento com a sua mulher, inovar no relacionamento com seus colegas de trabalho. Uhum. Você tem que inovar o caminho, ou fazer um caminho diferente. Não faça sempre o mesmo caminho do trabalho. Sabe? Porque a nossa mente ela só consegue despertar coisas quando você dá coisas novas para ela. Eu vi que tem até da harmonização ali, tem um kitzinho IBA, vocês... Isso, esses kitzinhos a gente serve quando a gente comercializa esses kits, né? Uhum. Então a gente serve e vende esses kits para as pessoas que querem trabalhar nesse conceito. Puxa, que legal. Do bar no restaurante. Que legal. E tem uma outra coisa também, que tem uma jarrinha aqui, tá vendo? Que é um decanter, que é para as pessoas... Para que a gente fez isso? Se você não tem o hábito de tomar cachaça em bares, mas o que acontece? Criou-se uma convenção. O shotzinho, o garçom vem e coloca a cachaça até a boca. Porque se ele não colocar até a boca, o cara acha que ele está roubando na dose. Só que ele fica lá tão cheio que na hora que o cara vai tomar, ou cai na roupa ou cai na mesa. Na mesa, é verdade. Entendeu? Então aqui, o garçom atende a mesa e fala o seguinte, ó, eu vou colocar aqui 8 doses. Entendeu? Então as pessoas já venderam 8 doses e aí as pessoas vão se servindo. Entendeu? Vão se servindo. Então quando eu estou me servindo, a minha dose já está lá, não precisa encher o copo até a boca. Encher o copo, verdade. Entendeu? Inclusive tem um cliente meu que fez eu gosto de ser como o cara é observador, né? Normalmente quando você vai com a esposa, aí você vai num bar, toma uma. Entendeu? Aí você fica lá esperando uma mesa, aí você vai almoçar. Aí, daqui a pouco não liberou a mesa ainda, você toma outro shot. Uhum. Na hora que você vai para a mesa que vem a comida, aí você pede mais um shot. Aí a mulher fala, pera um pouquinho. Esse já é o terceiro. Por quê? Porque o copo cheio dá um sinônimo para ela e ela consegue contar. Um cliente meu falou que a partir do momento que pôs um decanter, ele vai colocando de pouquinho em pouquinho, a mulher não contou, não sabe contar, você tomou 20 e pouquinho. Olha aí, formas de agregar valor. Os caras acabam bebendo mais. Entendeu? Então, é assim que se degusta cachaça, é assim que a gente criou uma forma diferente, entendeu? Para as pessoas consumirem. Então, no negócio de vocês, pare e pense, crie uma forma diferente de como o consumidor vai utilizar esse produto que vocês estão disponibilizando. Ou um produto ou um serviço, né? Não interessa. E uma coisa legal também, Pedro, que está começando a acontecer,
Eu vou até dar uma palestra no Senac amanhã à noite, porque a cachaça no mundo da gastronomia, sabe? Eu faço parte de uma organização internacional que chama Aregala e Cozinheiros Sem Fronteiras. E o que a gente faz? A gente está fazendo um esforço, fazendo um trabalho de incluir a cachaça na gastronomia. Então, a gente já tem vários exemplos, né? Quem quiser depois entrar no nosso site e verificar lá, a gente tem várias receitas. A gente tem receita de uma empresa que se chama Chef Time, é um conceito novo de gastronomia em São Paulo, onde você, por exemplo, quer comer um ossobuco, quer comer um pintado. Poxa, mas você não está afim de ir no restaurante, você não quer ninguém na sua casa, sabe? Está só você e sua mulher. Porra, mas onde eu vou comprar um pintado? Pô, eu só quero comer um pedaço, não quero comer um peixe inteiro. Então, a Chef Time é uma empresa que ela fala o que você quer. Você quer um ossobuco, você quer um pintado? Então, ela manda para sua casa o pintado, duas postas que você vai comer, com o tempero que você vai usar, com, sabe, quantidade de óleo, tudo, e um descritivo de como você vai fazer o prato. Então você não precisa nada. Quanto que vai de sal? Não precisa medir. Ele já Chef Time, né? Mas chama Chef Time. Ele vem e já coloca aquela quantidade. E eles fizeram uma vez, usando a nossa cachaça, um filé mignon de porco marinado na cachaça de Amburana. Foi um puta sucesso, cara. Entendeu? Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem Chef Time, a gente tem um outro restaurante lá, que chama Armazém Paulista, fez um festival de pinhão flambado na cachaça. Nossa, pinhão. Nossa, então, enlouquecido por pinhão. A gente tem também, né, um cara de chefe de cozinha, um dos maiores sommelier, chama Maurício Maia, fez um risoto de carne seca com a cachaça. A feijoada, é muito comum usar a feijoada. Minha mulher usa a feijoada. E fora o salgado, você pode fazer doce, pode fazer sorvete, pode fazer bolo, cara. Então, o uso da cachaça na culinária vai ser o tema do nosso papo amanhã, lá no Senac. E está sendo muito bem utilizado. Então, a cachaça ela é muito diversificada. Você pode usar ela em tudo, né? Você percebe? E graças a Deus, isso é o que a gente precisa divulgar, isso que a gente precisa demonstrar para que as pessoas possam utilizar 100% do produto, não só para drinks, mas para os alimentos também. Legal. Você comentou que você era do mundo corporativo, TI, mas sempre fazia ali a cachaçinha em casa. Sim, fazia em casa. Artesanal. Artesanal. A ideia, isso veio de família? Não veio de família, mas veio de origem. Meus pais, minha família, nunca ninguém da minha família teve alambique, mas eu comentei no início que meu pai, como eu sou filho de mineiro, e o mineiro já nasce bebendo cachaça, meu pai sempre consumiu cachaça, entendeu? Então eu sempre gostei, sempre fui um apreciador de cachaça. E bebia desde a adolescência, né? Sempre gostei, lógico, sempre bebendo com moderação. E quando eu me aposentei, eu falei, não, agora eu vou fazer aquilo que eu gosto profissionalmente, né? Mas eu fiquei durante uns 12 anos fazendo uma cachaçinha para uso pessoal. É lógico que você faz para uso pessoal, mas levava algumas para São Paulo, ficava, puta, eu quero. Pô, traz uma. Mas eu fazia 2, 3 garrafas por semana. Não tinha aí, sabe? Mas aí de vez em quando levava uma para nossa, tá muito boa, cara, sabe? Então a gente foi evoluindo, aprendendo, discutindo, legal, né? Vários treinamentos, vários cursos, entendeu? Participei de vários cursos. E lógico, né? Quando a gente começou o projeto, a gente também trouxe pessoas experientes no mercado, né? E o Master Blend é o cara que cuida da produção da cachaça. Ele não quer saber do alambique, não quer saber de nada, né? E uma das coisas sérias que a gente tem que ter na produção são 2 vertentes, né? Primeiro, higiene. Higiene, 100% de higiene. O dia que você for conhecer a fábrica, você vai ver. Porque o que acontece? O pior defeito de uma cachaça chama-se acidez. Acidez é quando você bebe, ela para na garganta e alguns falam, nossa, essa desceu rasgando, ou desceu queimando. E as pessoas confundem cachaça ácida com cachaça forte. Entendeu? E uma cachaça de 38 a 48, que é a graduação, você tem que tomar ela tem que descer suave.
A diferença de uma graduação menor ou maior é que quanto maior a graduação, mais chapado você vai ficar primeiro, porque tem um maior volume de álcool. Então, para ser fundamental uma cachaça, você tem que cortar a cana e moer ela de preferência no mesmo dia. Ela não pode passar em 24 horas. Senão ela fica ácida. Aí vai dar uma cachaça ácida. Entendeu? Entendi. E o que acontece, né? Você tem que moer ela em menos de 24 horas. Primeira coisa. Segunda coisa, o ambiente tem que estar muito limpo. Porque onde tem sujeira, tem bactéria. Onde tem bactéria, tem acidez. Verdade. E é o pior defeito da cachaça, é a acidez. Entendi. Eu até brinco, né? Porque, poxa, mas tem que moer em 24 horas. Às vezes a turma vai lá, tem uma garapa lá, e às vezes quando tem o pessoal toma uma garapa e acha diferente. Garapa que a gente faz na fábrica. Por que diferente? Você toma caldo de cana? Tomo. E você toma caldo de cana seguido de um pastel na feira? Sim, geralmente. E o que normalmente o pessoal coloca no caldo de cana? Limão ou abacaxi. Por quê? Porque aquela cana que está lá, ela foi cortada hoje? Não. Não foi cortada hoje. Há quanto tempo ela está lá? Verdade. Aquela cana já fermentou, já oxidou, e eles põem limão e põem algumas coisas ácidas ou cítricas, não para baixar a acidez, mas para dar uma ajeitada na sua flora intestinal. Porque se você tomar um caldo de uma cana que faz uma semana que foi cortada, ela está cheia de bactéria ali, você pode ter uma diarreia. Então, o limão, o abacaxi, é para dar uma controlada na flora intestinal. Puxa, faz sentido. Todo sentido. Total. Entendeu? Então, às vezes as pessoas tomam você pede caldo cana limpa, você fala, não, eu quero caldo de cana limpa, e não quero com limão nem com... Eu tomo, questão de 1 hora, eu tô passando mal. Exatamente. Muitos caras nem servem, hein? Muitos garapeiros, ele não te dá, para que efetivamente você não passe mal. Ele já é verdade, ele já pergunta limão ou abacaxi. Ele não fala, você quer puro ou quer... É verdade, faz sentido. Porque ele tem que dar uma ajeitada na sua flora intestinal, senão você corre o risco de ter cultura, hein? Cultura. Fora a cachaça, a gente já falou até de garapa aqui. Como foi para você a transição? Sempre quando eu converso com empreendedores, assim, especialmente... Quando a gente tem fala com uma empresa que já está com o produto fora do país, então já fica meio que subentendido, né? Que o seu produto passou por uma série de validações e que você já tem um histórico, né? Para vender fora do país, você já tem que ter um histórico aí de coisa boa. Mas eu gosto sempre de entender assim, como foi a transição por mais que você tinha cargos, né? Como TI, como foi a transição disso para empreender numa causa sua? Foi muito difícil, entendeu? Foi muito difícil. Primeiro, que infelizmente no Brasil, depois que você passa dos 50 anos, independente se você é bom ou não, você é descartado das empresas. Sabe? Eu sempre gostei muito daquilo que eu fazia, né? Então, mas eu tinha um cargo de diretor, se os caras achavam que você começa a ganhar muito, vão colocar gente mais jovem para pagar menos, essas coisas todas. Então eu acabei me desligando da empresa, né? Depois de aposentado e tal. Mas, embora eu tenha uma paixão muito grande pela cachaça, eu sofri muito. Eu sofri muito porque eu gostava do mundo corporativo. Eu sentia muita falta, não da empresa, mas eu sentia falta dos meus clientes. Então aquilo, no começo, eu confesso para você, Pedro, que eu fiquei mal, cara. Sabe por que eu fiquei mal? Porque, não querendo menosprezar ninguém, mas eu conversava com presidente de empresa, diretores de empresa, e de repente comecei a conversar com um garçom. Mundos totalmente diferentes. Abordagens totalmente diferentes. Entendeu? Então, nesse relacionamento, eu senti muita falta do mundo corporativo e confesso, eu sinto até hoje, viu? Sabe? Tem dia que me dá vontade de colocar um terno, uma gravata, sabe? Mas tudo bem. Eu até brinco com as pessoas e falo o seguinte, né? Tirando o aspecto relacionamento, o que eu mais sinto falta do mundo corporativo é do meu salário, cara. Entendeu? Porque empreender não é fácil. Sabe? Eu tinha um tremendo salário e não tenho mais, então isso é... Mas por outro lado é legal, porque é o seguinte, né? Todo mundo precisa ganhar dinheiro, mas eu aprendi que a gente precisa de muito pouco para viver bem. Então,
Por que eu estou dizendo isso? Porque eu era executivo, ganhava dinheiro, comprava carro do ano, comprava sítio, comprava casa na praia. Cara, o que você faz com isso? Eu tô com a casa na praia lá, cara, faz 2 anos que eu não vou para lá. Então, normalmente, as pessoas querem acumular, depois morrem e fica tudo aí. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aquilo que a gente ganha dinheiro, que a gente vive bem. Lógico, você precisa de dinheiro para pagar suas coisas e tal, né? Mas você não precisa acumular. Então, eu penso igual. Se você tiver o dinheiro, sabe, para te dar manutenção, para você ter sua casa, ter seu carro, essas coisas, tudo acabou, não precisa mais que isso. Não precisa para acumular. Reafirmando, né, a transição foi muito difícil, porque a gente está falando de coisas totalmente diferentes. A gente está falando de serviços e produto, entendeu? Do nível totalmente diferente. Então, graças a Deus, né, a gente sabe se portar. Se eu tiver que voltar a falar com o presidente de uma empresa, eu falo. Se eu tiver que falar com um peão de terceira categoria, eu falo lá com o pessoal da fábrica. E o pessoal que te conhecia no corporativo sabe que... Sabe, muitos vêm. Inclusive, eu tive um prazer de receber agora no domingo o cara que foi meu diretor, o cara que me contratou na última empresa que eu trabalhava. Que legal! Entendeu? Ele veio fazer uma visita, ele está morando no Equador, entendeu? Ele casou, foi para lá. Então, ele veio com a esposa e mais cunhado, veio passar esse fim de semana, esse feriadão aqui, e veio conhecer a nossa fábrica, entendeu? Então, eu tenho muito relacionamento com mesmo do grupo que a gente saiu, né? Tem pessoas que saíram e montaram uma empresa de desenvolver site, outros saíram e foram fazer outras coisas. Então, a gente acaba tendo bastante relacionamento com os ex-colegas lá de trabalho, né? Então, muita gente conhece, muita gente compra, né? Porque... Quais os canais de venda que a gente tem? A gente tem os canais de venda direta, né? Mas a gente tem um e-commerce também. Legal. Então, as pessoas que quiserem comprar, é só entrar no nosso site, a gente entrega aí para o Brasil inteiro. Legal. E até aproveitando, falando desse universo mesmo da venda de e-commerce, quando que você olha para o mercado e fala assim, puxa, esse negócio de e-commerce aí dá certo? Porque a gente está falando de uma coisa que é fato. Você pode ler na internet, todo mundo que está ouvindo a gente pode ler. A pandemia foi visceral, né? Para quem não tinha e-commerce, né? E agora os estudos estão mostrando que os próximos 3 anos são anos viscerais também para quem tem loja física, algumas coisas a pessoa precisa ir para a internet. Como foi para você isso aí? Então, na verdade é o seguinte, a gente já tinha e-commerce mesmo antes da pandemia. Eu confesso, Pedro, que não é todo produto que você tem que trabalhar para e-commerce. Eu adoraria que o nosso e-commerce bombasse. Adoraria estar aqui sentado, batendo papo com você e os pedidos caindo lá, plim, 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 sem eu ter que ir atrás. Mas eu acho que no caso da cachaça é um pouco complicado. Porque normalmente os caras para beber, eles querem experimentar, tá? Na internet o cara não consegue experimentar. Entendi. Uma outra coisa, digamos que eu vou montar um pequeno empóriozinho e eu quero comprar cachaça. No site da Uiba, você só vai entrar lá e comprar o Uiba. Então, quem compra no nosso site é cara que já conhece o produto. Ou alguns compram de ver... Por isso que esse mercado de medalha é legal, porque daí você começa a publicar, os caras deixam comprar para experimentar, entendeu? Mas o cara que tem o mercadinho, por exemplo, tem a cachaça A, a cachaça B e a cachaça C. Ele não vai botar uma cachaça só no bar dele. Ele quer comprar 3. E ele não quer entrar num lugar, no site A para comprar do A, no site B para comprar do B, no site C para comprar do C. Ele quer fazer uma única negociação. Então a gente está começando a se filiar, além do nosso e-commerce, a gente está indo para os marketplaces. Legal. Entendeu? Legal. Porque existe marketplace, por exemplo, lá a Cachaçaria Nacional, por exemplo, é um que você entra lá, você compra a cachaça que você quiser. De que estado que você quiser, sim, entendeu? Então, essa é a tendência do e-commerce. Para quem trabalha com várias marcas, trabalhe no marketplace que é... Agora, a gente que só tem uma marca, e é a cachaça Uiba, não tem como o cara... Ele só entra no nosso site para comprar quem já conhece. Graças a Deus a gente vende bem. Mas ele não vende assim como outros produtos na internet que você está falando, está bombando. Sim. Você entendeu por quê, né? Fez sentido, com certeza. Mas a gente... É muito mais fácil você estar afiliado a um marketplace que só vende cachaças, isso, e a sua
faz parte do hall de cachaças que ele tem do que você ter o seu próprio, que lá a atração é muito maior, né? Embora a gente investe nas mídias sociais, né? Hoje, por exemplo, se você dá uma googada lá e falar cachaça, você vai ver que a Willow, depois dos patrocinados, aparece lá em primeiro lugar, entendeu? Isso a gente tem que investir, né? A gente também investe em marketing digital, né? Embora eu tenha uma pessoa lá em São Paulo que fica o dia inteiro criando conteúdo, né? Porque é chato você criar conteúdo. Então você pode entrar no nosso site ou no nosso Instagram, você vai ver que quase todo dia tem uma notícia diferente. Entendeu? Então a gente está muito bem ranqueado no Google, a gente tem a política de marketing digital passando conteúdo, ressaca. Se você entrar no nosso blog lá dentro do nosso site, você vai ver que muitas das coisas que a gente conversou aqui tá lá. Então a gente fica alimentando, né? Poxa, dicas de drinks, poxa, por que dá dor de cabeça, por que isso, por que é amburana, por que é branco, por que é carvalho. Então tudo isso a gente tem lá sendo explanado para a turma, né? Eu trouxe algumas cachaças aqui para a gente poder conversar, mas a pandemia me ajudou numa coisa, porque a pandemia fez com que trabalhasse muito mais uma coisa que nos alambiques a gente chama da porteira para fora e da porteira para dentro. Sim. Da porteira para fora é mercado de São Paulo lá. Da porteira para dentro são produtos regionais, produtos mais artesanais. Então a gente está criando uma linha de licores, uma linha de bebidas mistas. Inclusive essa aqui é uma bebida mista que se chama Ginger. É uma bebida à base de gengibre. Enquanto a cachaça tem 38 graus de graduação, ela tem 14. Essa daí tem 14, é uma bebida bem leve, A gente até brinca, né? Que lá no Alambique a gente tem bebida para os meninos e bebida para as meninas. Nada que o menino não possa beber uma bebida de menina e assim por diante, né? Base de gengibre. Você sabe que eu tomei uma cerveja de gengibre na África do Sul? Rapaz do céu. Então, muito delícia, bom. delícia. Puta, isso é uma delícia. Essas garrafas vão ficar aí, depois vocês fazem umas brincadeiras. Opa! Entendeu? Vamos ganhar de presente? Não, essas eu trouxe para vocês. Essa aí, desse jeito a gente não aguenta. E é legal, você vê até essa bebida aí, nós lançamos para concorrer com uma outra bebida que chama Busca Vida. É uma bebida à base de mel, entendeu? Então, a gente lançou essa bebida aí para concorrer com a Busca Vida e graças a Deus estamos tendo um sucesso tremendo. Legal, gengibre, limão e açúcar. Gengibre, limão e açúcar e cachaça. A grande diferença dela com relação ao maior concorrente, que tudo isso você vê, você tem que estar ligado. A bebida do concorrente ele usa mel. Eu não uso mel, eu uso o açúcar cristal. Por que eu não uso mel? Porque vem uma onda de vegano aí, cara, que o vegano não consome nada animal. A mel é de abelha, ele não consome. É verdade, Entendeu? É verdade. Então, aí tem tudo produto 100% natural. O gengibre não vem de origem animal. Cachaça não vem de origem animal. Açúcar não vem de origem animal. Entendeu? Então, o vegano bebe tranquilamente uma bebida dessa sem nenhum... legal, sem nenhum medo. Diversificando aí e atendendo todos os públicos. Né? É isso aí, cara. Essa é a tendência. Que bacana. Né? Eu fico impressionado com os rótulos. Eu acho. Porque o normalzão, né? Sem mencionar nomes, mas o normalzão aí você vê aquela base, né? Então, isso é normal. E você falou um negócio que é interessante. Uma vez eu comecei a dar assessoria para um mini mercado, né? Um mini mercado, uma adeguinha lá, um mini mercado. E eu reparei que assim, eles tinham as outras cachaças, não as convencionais que a gente conhece. E você falou um negócio que é verdade, as cachaças que eles tinham é tudo carro de boi na frente. Canavial. Canavial. Então é um negócio que remete muito a velharia, né? Exatamente. E isso aqui é bem o que você falou. Vocês estão vindo com... Vocês têm produtos assim que vocês querem atingir públicos mais jovens. Sim. Com certeza um jovem tomaria. Toma. Hoje essa bebida é uma das bebidas mais vendidas no litoral. Ilhabela, né? Você conhece Ilhabela? Conheço. Então, essa bebida é uma das bebidas mais consumidas lá na Ilhabela. Porque legal. A receita, inclusive, eu trouxe de lá. A receita dessa bebida eu trouxe de Ilhabela. Ah, a receita é de Ilhabela? A receita é de Ilhabela. Que legal. Uma história rapidinha da questão, porque isso aí é legal a gente falar. Olha isso aqui, que legal. Fácil de beber, difícil de parar. O que é legal dessa bebida? Essa bebida é o seguinte, né?
Não sei se você sabe, a Ilhabela é uma ilha, mas ela já teve uns 30 alambiques lá. Não sabia. Tinha muito alambique. Aí depois foi proibido porque, não pode ter fábrica lá mais, né? Uhum. Mas a Ilhabela já teve 30 alambiques, só que eles não produziam cachaça, eles produziam aguardente, porque tudo era acima de 48% de graduação alcoólica. Ah, é diferente aguardente de... É diferente. A cachaça, ela tem de 38 a 48. Passou de 48 de graduação, não pode mais ser chamado de cachaça, é chamado de aguardente. Entendeu? E aí, eles faziam lá, dizem a história, né, que eu não sei até onde é verdade essa história. Mas dizem que um navio naufragou, entendeu? Na praia lá de Castelhanos, e algumas pessoas sobreviveram, alguns gringos, né? Uhum. E tem a história que uma mulher lá, ela tomava cachaça, mas ela achava, a cachaça não, o aguardente, mas ela achava o aguardente muito forte. Então, ela criou uma receita que era chamado de gengibrada. Então ela pegava o gengibre, entendeu? Pegava o gengibre, fazia um mel daquilo com açúcar e limão e misturava na cachaça para baixar um pouco a graduação alcoólica. Então criou-se naquela região, e várias pessoas fazem essa gengibrada. Só que ainda hoje lá eles fazem sem método de produção nenhum, tudo meio artesanal, com cachaça vagabunda, né? Eles põem 51, não que 51 seja vagabunda, mas é cachaça de baixo valor. Então eles fazem isso lá, e eu fui lá e conheci isso. Falei, puxa, que bebida interessante, né? Dizem até que gengibrada era regada às festas da Princesa Isabel, que teve uma casa lá. As festas dela era toda a base de gengibrada. Então isso é uma bebida muito conhecida lá na Ilhabela. Então eu fui, peguei um caiçara lá, né, um cara que tinha receita. Eu fui lá, gostei, falei, poxa, vou pegar isso e levar para a fábrica, dar uma melhorada, entendeu? E aí acabou nascendo a ginger. Nasceu a ginger. Legal. Caramba, quanta história, hein? Quanta história, né? E nessa sua caminhada aí, já se fazem 7 anos. Nessa caminhada de 7 anos aí, com bastante conquistas, né? Uhum. Se a gente for parar para analisar, né? Tem pessoas que às vezes estão muito mais tempo no mercado e não conquistaram. Então mostra que vocês têm uma qualidade realmente que é visível. Nessa sua caminhada aí, imagino que você deve ter enfrentado várias dificuldades, e é até interessante para quem está ouvindo, né? E para quem vai assistir posteriormente no YouTube, você já falou várias vezes aqui que empreender não é fácil. E ao mesmo tempo a gente percebe que no mercado é assim, ou as pessoas demonizam o empreendedorismo, nossa, empreender não é para você, não é, ou então romantiza, né? Sim. Para você, provavelmente teve várias fases difíceis, tal. Qual que foi a parte mais difícil? Então, uma das partes mais difíceis foi o seguinte: nós lançamos a cachaça em 2014, setembro de 2014 que nós começamos a vender. E quando você começa a vender, você cria a tabela de preço, distribui a tabela de preço, manda para um monte de gente, né? Eu quero comprar, você manda a tabela de preço, essas coisas todas. E quando nós fizemos os nossos preços em setembro de 2014, você tem tributos de cachaça, tá certo? E os tributos pesam bastante nesse tipo de produto. Mas o que aconteceu? Um dos tributos, que é chamado de IPI, ele era fixo na cachaça. Então veja bem, eu lancei a cachaça em setembro de 2014, em janeiro de 2015, entendeu? Não sei se foi o primeiro ano da Dilma, eu não me lembro se foi 2015, mas eu sei que ela era a presidente. A Dilma eliminou o IPI fixo. Ela falou, a partir de hoje, o IPI é 25% do valor da garrafa. Caramba! Então, olha só, o que aconteceu? A gente já tinha dado o preço no mercado, já tinha tabela. Como é que eu vou chegar para um cliente que eu estou entrando com um produto agora, 3 meses depois, e falar, cara, agora o produto subiu 20%? O cara vai falar, então esquece, não quero mais. Complicado. Então, esse foi a primeira dificuldade que a gente teve. Segunda dificuldade. Então, tivemos que... O que acontece? Logo de cara, a gente já reduziu a nossa margem.
Entendeu? Depois aconteceu o seguinte, a bebida, não interessa se eu tenho 1 litro, 2 litros ou 5 litros, ela não fazia parte do Simples Nacional. Então, a gente tinha 83% de tributos em cima de uma garrafa de cachaça. Então, bebida alcoólica de qualquer espécie, ela não faz parte do Simples Nacional? Não, ela não fazia. Não fazia. Não fazia, entendeu? Hoje faz. Hoje né? faz. Então, veja bem, você imagina hoje você produzir alguma coisa com uma carga tributária de 83%. Não é possível. Por isso que muita gente foi para a clandestinidade. Entendeu? 90% das cachaças, não sei se é esse personagem, mas acho que aqui uns 90% das cachaças do Brasil, todas são clandestinas. Não tem registro no Ministério da Agricultura, que é muito importante você comprar uma bebida que tenha registro no Ministério da Agricultura. Entendeu? Porque tem muita gente que, para não pagar imposto, para não pagar nada, eles não fazem o registro. E esse registro ele não é só para validar o produto, ele serve para validação? Serve para validação e falar que aquele produto é um produto reconhecido pelo Ministério da Agricultura. Entendi. Que você pode tomar, que você não vai ter problema nenhum, porque ele é analisado pelo pessoal, né? Uhum. Você entendeu? Então, 83% não é fácil, cara. Graças a Deus. Então, a primeira dificuldade do IPI, segunda dificuldade, carga tributária. 3 meses depois arrebentou. Então, aí em 2018, que a gente deu uma... entramos no Simples. Entendeu? Porque muita gente que ainda está fora do Simples, porque para você ir para o Simples, você não podia ter dívida, a empresa tem que estar legal. Você entendeu? Então, a gente, desde 2018, a gente está no Simples aí... Sabe, começamos a tirar, desculpe o termo, a bunda fora d'água, né? Uhum. Sabe, aí, cara, beleza, vamos lá, começamos em janeiro de 2019, bonito, né? 2020, pandemia. Entendi. Cara, passamos 2018, 2019, começou. 2019 foi um ano excelente pra gente. Aí, fevereiro de 2020, né, que foi a pandemia, né? Acho que é isso. Uhum. Aí foi a terceira derrocada. Como 90% dos nossos clientes são bares e restaurantes, bares e restaurantes todos fechados, então você imagina. Então falei de 3 situações difíceis, né? Uhum. E virão mais? Não sei, entendeu? E o Paulo Guedes aí quer colocar agora o imposto do pecado e está querendo incluir a bebida nesse negócio, então sei lá o que vai acontecer. Né? E dessa pandemia, já que você tocou no assunto, né? Cada cenário, cada empreendedor tirou uma lição, né? Eu não tenho muito... Os primeiros meses foram bem difíceis para os meus negócios, né? Uhum. Mas depois as coisas elas se organizaram e não posso nem reclamar, porque a pandemia valorizou muito mais o meu trabalho, né? Então hoje eu tenho um faturamento maior do que eu tinha antes da pandemia. Legal. No teu caso, qual a maior lição que você sai da pandemia? Então, a maior lição, cara, é que você não deve colocar todos... Não lembro qual é o nome do ditado. Todos os ovos numa única cesta. Uhum. Entendeu? Por isso que eu falei que comecei a trabalhar da porteira para dentro. Então, fazer outras coisas, trabalhar produtos mais regionais, tá certo? E investir no turismo. Porque daí as pessoas vão na fábrica e compram. Você não precisa ir saindo correndo atrás para poder vender, né? Uhum. Então, é isso aí. A maior lição foi não colocar todos os ovos numa única cesta. Você tava tranquilo porque você não estava com todos os ovos na mesma cesta. Exatamente. Você já estava diversificando. Exatamente. Então, de certa forma, mesmo não tendo os licores, eu estava meio que confortável. Porque 90% do meu faturamento vinha de bares e restaurantes, então estava, você entendeu? Não precisava me preocupar muito. Só que na hora que bar e restaurante fechou, e agora? Tá. Clientes que compravam 18 caixas por mês, 20 caixas por mês, começaram a comprar uma caixa. Então eu falei, não vai dar, a empresa não vai sustentar. Então é que eu vim para cá e comecei a desenvolver produtos mais regionais, são os licores, essas coisas todas, né? E comecei a fazer com que o pessoal viesse conhecer a fábrica. As pessoas lá, a gente faz visita guiada, esses feriados mesmo foi um inferno. Ah, é verdade, né? E você tocou no assunto do turismo e assim, até pro pessoal saber, né? Nós nos conhecemos por conta de uma movimentação de turismo, né? Sem dúvida. Como é que você enxerga o turismo? Cara, eu acho que o turismo é a melhor coisa pro mundo, não pro Brasil, né? Entendeu? Porque a quantidade de coisas que acabam se revertendo pro turismo é muito grande.
é alimentação, é vestuário. Cara, é tudo que você imaginar tem o turismo. Então eu acredito que o turismo é o que vai mover o mundo daqui para frente. Entendi. Muitos países já vivem exclusivamente do turismo. Sim. Tá, eu estive em Portugal o ano passado, é uma cidade totalmente turística, entendeu? Como tem outras aí no mundo, né? E o que eu acho legal que está começando a acontecer é o turismo regional. Isso é uma coisa nova. Entendeu? Então, o cara não precisa sair daqui de São Paulo e conhecer o Rio de Janeiro, que é maravilhoso, tudo bem. Pô, mas São Paulo tem tanta coisa legal. E isso está se disseminando no turismo regional. Então, a gente lá na Torre de Pedra, uma cidade muito pequena, né? A gente montou o Contur agora. Sim. Entendeu? Que é o Conselho Municipal de Turismo, né? Inclusive eu fui eleito presidente do conselho. Que legal. Para a gente poder dar uma ajeitada. E vamos tentar fazer daqui um ano e meio, ver se a gente consegue o MIT lá, né? Mas é isso, eu acredito muito, né? Embora eu não seja nascido em Torre de Pedra, mas eu sou muito bem respeitado em Torre de Pedra. Sim. Entendeu? E quando se investe por mais que você não é de lá, quando você investe, o mesmo acontece com... mas eu já falei para as pessoas, embora é a cidade que eu não nasci, é a cidade que eu escolhi para mim morrer. Sim. Você entendeu? Então eu não moro ainda 100% em Torre de Pedra, mas eu vou vir morar logo, né? Entendi. Eu ia te perguntar isso, você, essencialmente, você mora em São Paulo? Moro em São Paulo e moro aqui. Eu passo 10 dias aqui, 10 dias lá. 10 dias aqui, 10 dias lá. Entendeu? Entendi. Mas eu estou tentando fazer uma transição de cada vez mais ficar aqui e deixar meu filho lá, que eu tenho um filho lá que trabalha comigo e ele tocando a parte lá. Porque a gente produz aqui, manda para lá, como a maioria das vendas era em São Paulo, então a gente distribui de lá, né? Para não ter que sair daqui para ir lá para São Paulo. Então a gente tem um depósito, um escritório lá, que ele toma conta, ele fica lá e a gente manda daqui para lá e lá ele faz a distribuição. Maravilha. Por enquanto, assim, é uma das entrevistas mais leves, né? Embora a gente falou de cachaça, né? O pessoal acha que o tema vai ser pesado. Não, uma das entrevistas mais leves, assim. E dá pra perceber mesmo pelo brilho no olho que você é apaixonado pelo que faz. E até pelas frases mesmo aí. A gente percebe que quem é apaixonado pelo que faz, a vibe é diferente, né? Diferente, A comunicação da pessoa é diferente. Tem muito jovem que escuta podcast hoje, que trabalha escutando podcast, que vai para o trabalho escutando podcast. E uma das responsabilidades que eu tenho aqui com esse programa, né? E volto a agradecer todos aqueles que aportam de alguma maneira alguma ajuda para que a gente semanalmente possa aqui trazer pessoas tão boas quanto o Wilson que está aqui, colocar nuggets, né, de informações que as pessoas possam ouvir e falar, puxa, eu extraí coisas positivas desse podcast, várias coisas positivas, né? Uma coisa que eu sempre gosto de perguntar para todos que vêm aqui se você pudesse deixar uma dica para a galera, né? Inclusive aí se você quiser deixar uma dica e olhar nessa daqui, você deixa uma dica para a meninada empreendedora aí que tá mordendo a orelha aí, querendo empreender de qualquer jeito, com a tua experiência de vida, que já passou pelo mundo corporativo, agora tem sua própria experiência de negócio próprio. O que você diria para as pessoas aí? Eu diria o seguinte, o mercado está ávido de oportunidades. A gente está passando por uma fase que a demanda está reprimida. Todo mundo quer sair de casa, todo mundo quer gastar, todo mundo quer... Então, a dica é o seguinte, antena em pé, fique de olho, tá certo? Naquelas necessidades que você tem e tente então identificar pessoas que têm essas mesmas necessidades e inove. Essa é a dica, tá? Você não pode dormir sem pensar em alguma coisa que você deveria fazer de uma forma diferente no dia seguinte, tá certo? Então, você pode empreender, mas você também pode empreender dentro do seu próprio trabalho. Não necessariamente você pode, para ser um empreendedor, você tem que sair do seu trabalho. Você pode empreender dentro da sua empresa, tá certo? Faça diferente. Porque quando você faz diferente, você faz melhor e é reconhecido. Top. Eu costumo dizer pro pessoal que
o melhor cenário para você começar a testar, empreender, é dentro da empresa que você trabalha. Se você não se vender dentro da empresa que você está, você não vai se vender para fora. Exatamente. Empreender é um estilo de vida, né? Exatamente. Então começa lá dentro, seu estilão. E pode ver que as pessoas que geralmente se destacam, têm um maior reconhecimento, ou as que abraçam as causas mais complexas dentro da empresa, são as que possivelmente lá na frente vão ter o negócio dela. Ou não, isso aí. Não estamos generalizando, mas a grande maioria é o que acontece, né? Porque primeiro você empreende na vida, depois você empreende por uma causa, né? Um negócio, né? É isso aí. Wilson, foi muito legal o nosso bate-papo. Gostei demais. Eu quero te convidar um dia para vir aqui. Eu quero fazer dois momentos aqui diferentes. Quero fazer um momento para a gente falar de turismo. E aí gostaria muito que você estivesse aqui. Quero trazer alguém do Comutura aqui também, de Botucatu. A Milene também, que já esteve aqui também, gravou um episódio. Para a gente bater um papo e falar sobre como o turismo pode alavancar uma cidade, fortalecer esse cenário que E olha que tem conversa, hein? Tem conversa para mais de metro, né? Esse é um cenário que eu gostaria muito de marcar um próximo episódio para a gente bater um papo, até para deixar assunto para um próximo também, né? E um outro toque, por exemplo, sobre profissões. Eu quero marcar aqui um podcast para a gente falar com profissionais, para que vocês pergunte um para o outro uma coisa diferente mesmo, né? São duas ideias aí que a gente já tá para os próximos episódios. E aí eu vou te acionar aí se não tiver nenhum problema para você. Nada, nenhum problema. Eu só peço desculpa de ter desmarcado 2 vezes, que a vida da gente é uma correria danada, não, sem problema. né? Mas muito obrigado aí pelo convite. Poxa, eu adorei porque é muito bom a gente falar daquilo que a gente gosta, né? Tá certo? E é muito bom falar com pessoas jovens, pessoas empreendedoras também. Então, pra a gente é sempre motivo aí de satisfação. E fica aqui aberto o convite não só para você, mas para as pessoas que estão querendo, quiserem conhecer a nossa fábrica. Fica lá em Torre de Pedra. Se eu chegar em Torre de Pedra e perguntar onde é Alambique, todo mundo sabe onde é. Ou então basta colocar no Waze, Alambique da Cachaçuíba, que ele te leva lá na porta, e vai ser um prazer receber as pessoas que estão nos ouvindo, e você e quem você quiser levar. Perfeito. Eu vou até te perguntar para você, se depois fizer sentido, eu deixo um QR Code no YouTube para o pessoal apontar aí para as redes sociais de vocês, para o e-commerce de vocês. Maravilha, tranquilo. Tá bom? A gente ajuda a divulgar aí o produto regional, que é sensacional. Um produto regional que está levando o nome da região, né? Não só de Torre de Pedra, mas da região, do interior de São Paulo para fora do país. Né? Isso é sensacional. Eu sempre penso que apoiar, apostar na causa dos companheiros da região é sempre muito bom. O bolo cresce, a fatia todo mundo cresce. Todo mundo cresce, isso é legal, né? O dia que as pessoas descobrirem que na verdade são parceiros, porque não pode ter muita rixa, né? Pô, se todo mundo se unir, cara, a gente faz um arregaço, né? Faz um arregaço. Meu pai fala isso, se todo mundo se unisse, fazia um arregaço. Entendeu? Então não adianta ficar polarizando. As pessoas às vezes gostam de polarizar e não dá. Você entendeu? Não dá. E aí, quando eu falo o seguinte, só para concluir, questão do turismo. O pessoal vai lá na fábrica nossa e diz, por que você não coloca aqui um restaurante? Não quero, não é meu foco. Até discutir com a Milena isso, entendeu? Milena, é o seguinte, vamos fazer cada um na sua. Aqui é Alambique. Se o cara quiser almoçar, ele vai almoçar em outro lugar. Se quiser dormir, ele vai dormir em outro lugar. Porque se eu ponho uma comida aqui, eu vou tirar a oportunidade do cara que está montando um restaurante. Perfeito. Entendeu? Então, essa concepção é legal. E é isso que eu estou enchendo o saco do pessoal lá, para poder investir em coisas que já não tem. Para ter um roteiro, sabe? né? Não adianta você ter 10 restaurantes, cara. Sabe? Porque Torre de Pedra hoje tem uma deficiência muito grande. A principal deficiência é a alimentação. Você chega lá, não tem onde você comer. A não ser uma padaria, entendeu? Mas você quer levar sua família para comer uma coisa legal? Não tem. Então os caras têm que parar no castelo, essas coisas. Então muitos clientes, poxa, por que você não monta aí? Não quero misturar as coisas. Não é o seu métier, né? Não é meu métier. E você sabe que comida é trabalho, né, cara? Com certeza. O pessoal acha que é fácil, né? Comida todo mundo vai comer, vai pensando que é simples. Comida é difícil, né? Inclusive, né, cada vez mais a bebida está entrando na gastronomia e as pessoas estão começando a aprender. Porque o que fideliza um cliente para um restaurante? A comida. Você vai no restaurante comer por causa da comida, você não vai por causa da bebida. Então o que eles fazem? Eles
gastam menos na comida. A comida, na verdade, gastam mais. Eles não têm muito lucro na comida, mas em compensação tem muito lucro na bebida. Por isso que eles querem comprar cachaça mais barata possível. Só que estão dando um tiro no pé. Sim. Porque existe um restaurante lá em São Paulo, uma churrascaria grande, você ia comer um ribeye lá, você pagava 220 pau num prato e tomava uma caipirinha maravilhosa. Só que um barman faz uma caipirinha com uma cachaça ruim e você toma e vai falar, nossa, que delícia. Porque a fruta, o açúcar, o jeito, tudo mascarou. Aí você paga 220 pau no prato, paga uma grana naquela caipirinha, vai para casa, começou a dar um certo desgaste, assim, entendeu? Por quê? Porque aquela caipirinha, lembra do aldeído? Sim. Tá lá. Lembra do furfural? Tá lá. Só que ela tava gostosa. Aí chega lá na casa, o cara fala, eu não vou naquele dedo porque aquela carne não me caiu bem. Não foi a carne, foi a bebida. Então, os donos de restaurante falam, pô, não adianta eu colocar uma bebida ruim, cobrar caro na comida e botar uma bebida ruim, porque o cara vai... Faz sentido. Então, hoje, por isso que as cachaças artesanais estão crescendo muito o consumo. Porque os caras querem colocar comida boa e cachaça boa. Que é pro cara ir para casa 100% seguro. Perfeito. Também para a gente entrar num encerramento, tem duas coisas que eu queria saber de você, porque eu sou ávido por conhecer histórias e tô tirando muita coisa produtiva do que você está falando para mim mesmo, para os meus negócios, né? Uma das coisas, eu sei que empreendedores como você geralmente têm o hábito de ler, de estudar, de se atualizar no mercado. Tem algum livro, alguma leitura que você faz regular ou que você fez que deu um up para você assim no empreender? Puxa, cara, tem uma coisa que eu até sugiro que tem duas coisas que me chamaram muita atenção. Um livro que se chama Oceano Azul. Não sei se você já leu. Esse não me recordo. O que ele trata, na verdade, né? Ah, eu sei qual é o Oceano Azul. Lembrei. Não li, não. Então, o que ele trata? Ele trata, na verdade, de vários empreendimentos, o que deu certo e o que não deu certo. E o que me chamou muita atenção foi o Circo du Soleil. O Circo du Soleil não deixou de ser um circo. E usei a experiência da cachaça baseado nesse livro. O Circo du Soleil, como é que ele começou? Ele continuou sendo um circo, só que ele não tem animal, não tem palhaço que eu digo, aquele cuspidor de fogo, não tem nada daquilo. Então eles conseguiram, tá certo? Isso que a gente fala, o Oceano Azul, né? Eles conseguiram ganhar dinheiro num segmento que, porra, circo há quantos anos tem a mesma coisa? Já estava meio ultrapassadão, né? Então eles colocaram shows temáticos. Cara, então passou de um ingresso de 30, 40 reais para um ingresso de 400 reais. Então isso é uma coisa que é legal. E é legal porque lá o Oceano Azul ele tem uma série de informações, entendeu? Que faz você pensar. Então, por exemplo, no mundo da cachaça, se você fala que a cachaça é de Salinas ou da região de Minas, ainda hoje você já tem um diferencial. Se eu não sou de Salinas, adianta eu falar que minha cachaça é de Torre de Pedra? Não adianta, porque Torre de Pedra não é conhecida. Entendeu? O parâmetro que você tem que ver. Então você tem que pegar no seu produto o que o Oceano Azul me ensinou. Cara, vamos tratar de qualidade, vamos tratar de diversão, que a gente criou caipirinha na boca, que ninguém faz isso com cachaça. E o pessoal não está nem preocupado a região depois. Não estou preocupado com região, você entendeu? Porque não adianta eu falar que a cachaça Torre de Pedra, ninguém conhece Torre de Pedra, então eu não vou ter vantagem nenhuma. Então esse é um livro que eu recomendo que as pessoas leiam. Oceano Azul. E outro, A Arte da Guerra. Ah, esse é matador, né? Esse é matador, né? Esse é matador. O presidente está usando umas estratégias tem que usar. Arte da Guerra. Porque se você vai pra rua, cara, você vai encontrar no meu mundo muita concorrência. Então você tem que estar antenado o que seu concorrente está fazendo, que armas que ele tem para você poder neutralizá-lo. Então, em termos de leitura, essas duas coisas, né? E para o mundo da cachaça, a gente tem várias
várias instituições, IBRA, que é a Indústria Brasileira da Cachaça, tá certo? Então tem outras coisas que eu estou muito mais atento a esse mundo hoje, né? Sim. Mas de leitura, assim, de uma forma geral, Oceano Azul e Arte da Guerra são as duas recomendações que eu acho que vai ensinar quem lê, vai tirar bom proveito disso aí. Show. Eu gosto sempre de deixar nas redes sociais uma indicação de quem passou por aqui, o livro que leu, que te inspirou. Esses 2 livros são fantásticos mesmo. E a gente está falando de cachaça, falamos das dificuldades de começar a empreender, das alegrias também, agora de ver a cachaça premiada e tal. A gente só esqueceu de falar de uma coisa, e eu queria deixar eu deixei o melhor para o final. É legal a gente terminar rindo, né, dessa história, né? Aconteceu alguma situação já com cachaça, nesse cenário seu aí, nesses 7 anos aí que... Aconteceu uma coisa que eu vou falar para você. Eu não sei nem se é uma coisa engraçada, mas a cachaça, ela nasce branca. Depois que você coloca na madeira para envelhecer, ela tem uma perda de 15 a 20% ao ano. De álcool. De álcool, some, evapora. Ah, evapora. Porque o processo de envelhecimento é uma oxigenação, né? Porque o barril é de madeira, ele é poroso. Então o oxigênio sai lignina, entra oxigênio, sai lignina. E esse processo faz com que o nível abaixe. Entendeu? Tem 200 litros, daqui a pouco tem só 150. Então veja bem, 40 litros por ano. Você tem uma perda no barril de 200 litros. Então, cara, você imagina no primeiro ano, coloquei para envelhecer, cheguei lá, pô, brincadeira, os caras estão tomando minha cachaça. Coloquei câmera para vigiar, entendeu? Pô, é muita cachaça, cara, que tá sumindo. Pô, 40 litros. Você entendeu? 40 litros de cada barril por ano. Você fala, poxa, os caras estão me roubando aqui, né? Depois, cara, que pôs câmera, pôs tudo que na verdade é uma coisa natural, ele evapora mesmo, você entendeu? Uhum. E o que acontece, né? É até uma curiosidade. Quando ele evapora, você tem que completar a cachaça, você não pode deixar o barril diminuindo. Porque quanto mais oxigênio tem dentro do barril, pior a qualidade de envelhecimento. Por isso que oxigênio é bom, mas oxigênio demais não faz bem. Não faz bem para nós. Por que o jogador de futebol com 30 anos, 35 anos para de jogar? Ele podia jogar até 70? Não. Porque ele já usou tanto oxigênio que os órgãos dele já estão tudo envelhecidos. Envelhece mais rapidamente. Porque é muita oxigenação. E na cachaça não tem mais coisa. Então isso foi um episódio que eu sempre falo. Puta, eu fiquei pra você colocar cano para ver que ninguém estava roubando a minha cachaça. Porque eu falei, pô, os caras funcionários estão lá, estão bebendo essa cachaça. Oi, 40 litros bebeu um tanque de carro, né? Então, por barril, hein? Por temos 80 barris, você imagina, 80 vezes 40. Verdade. Quantos litros dá? É verdade. Então, os caras estão vendendo. E você vê mais um detalhe, né? Que quem empreende nessa área também tem que calcular fora a perda de imposto. Tem que calcular a perda da evaporação. A perda do oxigênio. A perda do oxigênio. Então, a evaporação, né? Então, aí até o pessoal fala, não, os anjos que vêm beber, né? Pô, anjo que tem a sede. Que tem a sede. Mas isso é interessante. Então nós tivemos aqui com o Wilson Barros. Vocês já viram que a marca Uiba, olha que marca divertida, tem uma exclamação, a gente descobriu o porquê. Para ficar com aquele entusiasmo tipo Oba, Uiba. Então bem legal, os rótulos maravilhosos. Foi um prazer ter recebido você aqui. Muito obrigado, Pedro. Eu que agradeço, viu? Tenho certeza que foi um dos episódios assim com maior quantidade de dicas que a gente já teve aqui para os empreendedores. Os livros que você indicou também foram muito bons. Tenho certeza que muita gente vai tirar bastante proveito. E nós vamos marcar aqueles outros bate-papos aí. Sem dúvida, conte comigo. Assim que você precisar, pode contar. Maravilha. Bom, esse foi mais um episódio do Bicast. Eu espero que você tenha gostado. Eu tô terminando um pouco mais feliz hoje, porque ganhei presentes, né? Vamos degustar todos e fazer. Depois a gente põe as resenhas aí para vocês na rede social aí, dos sabores, das diferenças. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um episódio que nós falamos de um cenário envolvendo cachaça. A gente viu que cachaça não é tudo igual. E nós percebemos aqui, estamos aqui com uma marca que eu falei aqui para vocês hoje, premiada. Só para não cometer nenhuma injustiça. Imposição de melhor cachaça do Brasil, melhor cachaça do mundo, tem esses posicionamentos aqui. Tem esse posicionamento aí, por exemplo, nessa que você está na mão, essa daí, aquela medalhinha vermelha,
foi considerada a melhor cachaça do Brasil. Melhor cachaça do Brasil, então esteve aqui com a gente hoje o Wilson Barros, o cara que é especialista, que era de TI, de executivo de TI, a dono da cachaça premiada do Brasil. Foi uma honra ter você aqui hoje. Muito obrigado. Tá bom? A gente se encontra no próximo episódio, espero que vocês tenham gostado e mais uma vez agradecendo aí ao Wilson e agradecendo também a todas as empresas que potencializam esses episódios aqui. Já vou pedir para vocês, não esquece de assistir, vou deixar os dados aqui do Wilson também, o e-commerce dele para vocês. Se inscreve no canal, deixa um like aí, deixa um comentário, a gente direciona o comentário para o Wilson. E muito obrigado mais uma vez a Fullwork, que é o espaço compartilhado que nós estamos aqui, que nos cedeu mais uma vez esse espaço maravilhoso para gravarmos mais esse episódio sensacional com o Wilson Barros aqui hoje, tá bom? A Fullwork que está aqui no centro de Botucatu, 569, Visconde do Rio Branco 569, e aqui tem toda a infraestrutura que você precisa para trazer a sua empresa aqui. Eu não falei no início, mas cowork é uma tendência mundial e aqui em Botucatu foi o primeiro cowork aqui da cidade. Que legal. E ele pode abrigar empresas desde eu keep, você sozinho, até empresas com 15 pessoas. Nossa, né? Tem salas aqui privativas para comportar vocês e, spoiler, hein, brevemente, em novas instalações aí com muito mais ambientes para que você possa trazer sua equipe e fazer o que mais importa, que é atender com excelência os seus clientes. Visconde do Rio Branco 569 Fullwork. Galera, obrigado por mais um episódio, obrigado Wilson, obrigado aí ao nosso host também aí, hoje acompanhando aqui com a gente de perto, fazendo os cortes, as edições aí, tamo junto. Obrigado, valeu. Bcast, o podcast semanal de empreendedorismo com resenhas rasgadas que vai fazer sua cabeça pirar.